Feche os olhos e permita-se simplesmente estar aqui, neste momento, do seu jeito, no seu tempo. Não há pressa, não há certo ou errado, apenas você com você. E talvez, só por estar aqui, o seu corpo já comece a responder. Talvez ele diga, finalmente, obrigado por me ouvir. Sinta o ar entrando pelas narinas e saindo suavemente pela boca. Perceba o movimento sutil do peito, do abdômen e a vida acontecendo. Agora, respire e a cada respiração, deixe que a tensão comece a derreter. Talvez comece pelos ombros ou pelos olhos, ou por algum lugar que você nem percebia que estava em alerta. Não precisa forçar nada, apenas permita. Permita que o corpo entenda que ele pode descansar, que agora é seguro, que não há ninguém te observando, não há cobranças, nem máscaras. Agora, leve a sua atenção para os seus pés. Sinta o contato com o chão ou com o apoio onde estão. A temperatura, a firmeza, a existência deles. E deixe que essa presença suba para as pernas. Perceba o apoio que elas te oferecem, a base que sustenta. O simples fato de estar aqui já é um ato de coragem. Suba com atenção para os quadris, esse ponto de equilíbrio, onde mora o impulso de se mover e também o medo de se mostrar. E respire ali, como quem diz, eu reconheço toda a força que existe aqui. Agora o abdômen, o centro emocional. Talvez seja onde você mais guardou o medo. Medo de errar, de decepcionar, de ser olhada com julgamento. E hoje, você pode permitir que tudo isso apenas respire, sem se esconder, sem se justificar. Sinta o peito, o lugar onde mora a coragem, a vulnerabilidade, a verdade. Talvez esse seja o lugar que mais sentiu o medo de se expor, de mostrar quem você realmente é e não ser aceita, de ser vista e julgada. Agora, diga em silêncio para esse espaço. Você não precisa se proteger o tempo todo. Agora é seguro sentir. Sinta os ombros relaxando, o maxilar suavizando, as pálpebras pesando levemente, a testa se abrindo. Nada precisa ser feito, apenas sentido, apenas vivido. Agora, imagine que você entra em um espaço interno só seu. Pode ser uma sala, um jardim, um templo ou algo completamente diferente. O importante é que esse espaço te reconheça. Esse é um lugar onde ninguém te julga, onde você não precisa fingir, onde você pode apenas existir, inteira, imperfeita, verdadeira. E dentro desse espaço, algo começa a crescer. Uma sensação de alívio, de aceitação, de presença. Como se, depois de tanto tempo tentando agradar, você voltasse para casa, finalmente. Você está aqui, e isso é o suficiente. Permaneça nesse lugar por alguns instantes. Sinta o que ele desperta em você. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você não precise esconder nada. Respire com isso. No próximo passo, vamos olhar com cuidado para tudo aquilo que um dia te feriu. Mas agora, você não estará sozinha. Você estará consigo mesma. E isso muda tudo. Agora que você está nesse espaço seguro, um espaço onde pode existir sem máscaras,
Permita que uma parte sua comece a emergir, sem pressão, sem esforço, apenas um convite gentil. Uma parte que talvez tenha sido silenciada, reprimida ou mantida escondida por proteção. A parte que carrega a memória do olhar que fere, do momento em que ser vista deixou de ser leve e passou a ser perigoso. Talvez esse olhar tenha vindo em forma de crítica, ou de comparação, ou talvez de uma ausência que doeu mais do que qualquer palavra. Imagine que você caminha suavemente dentro desse espaço interno, como quem busca, mas não precisa se apressar. Você anda por esse cenário tranquilo e, à sua frente, começa a se formar uma cena. Ela pode se mostrar com nitidez, ou como uma sensação, ou como uma imagem vaga. Não importa como. Confie no que vier. Talvez você veja uma versão mais nova de si mesma, talvez com medo, ou animada para mostrar algo que fez com carinho, ou apenas querendo ser notada. E então recebe um olhar, um comentário ou uma ausência de resposta, que faz tudo desmoronar por dentro. Talvez alguém tenha dado risada. Talvez tenha dito, assim não, você está querendo chamar a atenção? Ficou feio, horrível, não é o suficiente. Ou talvez não tenha tido nada. E isso também machuca. E ali, naquela cena, você sente a decisão sendo tomada, a promessa inconsciente. Da próxima vez, é melhor não tentar, é melhor me esconder. Respire. Respire com essa memória, com essa dor. Você está aqui agora, com a pessoa adulta que você se tornou, com a consciência que não tinha naquele momento. Aproxime-se dessa sua versão. Veja como ela está, como se sente, talvez envergonhada, talvez confusa, talvez tentando disfarçar que não se importou. Diga a ela com o coração, você não estava errada, simplesmente por ser você mesma. Com certeza você não exagerou. Você só queria ser amada por quem realmente é. Sente-se ao lado dela, ou talvez estenda a mão, ou então apenas fique ali, em silêncio respeitoso. Porque, no fim das contas, a presença cura mais do que qualquer palavra, principalmente quando alguém escolhe ficar. E talvez, nesse instante, você perceba quantas vezes essa parte sua segurou ideias, projetos, sonhos, simplesmente para não ser criticada. Quantas vezes ela quis, mas lembrou daquele olhar. Hoje, você olha com outros olhos, olhos de cuidado, de entendimento, de amor. Diga a ela, você não precisa mais se esconder. Agora, eu vejo você com amor. Talvez ela chore, talvez sorria, talvez não diga nada. Tudo bem. O que importa é que você voltou por ela, e isso muda tudo. Agora, sinta essa parte se aproximando de você, integrando-se aos poucos, sem pressa, sem obrigação, apenas pertencendo de novo. E no próximo passo, você vai encontrar a voz que forçou esse medo, a imagem interna que você carrega do julgamento. Mas agora, você já tem companhia, você mesma. E isso já é força suficiente. Agora que você reencontrou a parte sua que foi ferida, você pode ir mais fundo, com cuidado, com respeito, com presença. É hora de olhar para a origem do julgamento. Quem te ensinou que ser vista era perigoso? Talvez tenha sido alguém, ou algo, uma figura,
ou um clima que sempre deixava claro, melhor não aparecer. Respire e permita que a imagem comece a surgir. Não precisa ser exata, não precisa ser lógica. Pode ser o rosto de alguém, uma sensação pesada, uma voz, ou até mesmo um símbolo, como um olho que te observa de longe. Talvez seja o olhar de um adulto, ou o riso dos colegas. Talvez uma frase dita com frieza, ou a ausência total de reconhecimento. Apenas deixe vir. Você está completamente segura. Agora, visualize essa figura ou representação à sua frente. Você está em um lugar sagrado, protegida por um campo de luz suave e firme. Nada aqui pode te ferir. E lá está ela, a energia do julgamento, na forma que seu inconsciente escolheu. Observe como ela se movimenta, o que ela transmite, que tom ela carrega. Talvez ela diga as coisas que você ouviu tantas vezes. Você não é boa o suficiente. Quem você pensa que é? Vão te achar ridícula. Melhor nem tentar. Respire com isso e reconheça. Essa voz viveu dentro de você por muito tempo. Talvez tanto tempo que você acreditou que era realmente sua. Mas agora você pode separá-la de si. Diga com clareza interna. Essa voz existe, mas ela não sou eu. Essa exigência, esse medo, esse olhar crítico não são meus por essência. Eu fui ensinada a me ver assim, mas posso me ver totalmente diferente. Talvez essa figura se justifique. Talvez diga que era somente por proteção, ou tente te manter pequena. E você pode responder: eu compreendo sua intenção, mas essa forma de me proteger apenas me machucou. E hoje, com todo respeito, eu escolho me libertar. Eu escolho ser livre. Agora, imagine que tudo que essa figura te impôs, tudo que ela projetou, tudo que ela te fez carregar, está representado em algo nas suas mãos. Pode ser um objeto, uma caixa, uma pedra, um símbolo. Você sente o peso disso. Sabe que não nasceu com isso. Isso foi colocado aí. Então, com toda a firmeza do seu ser, diga: isso não é meu. Eu te devolvo o que é seu. E então, entregue o objeto. Visualize essa figura recebendo, ou se afastando, ou desaparecendo, ou apenas se calando. Você não precisa lutar, nem convencer, apenas soltar. Agora, leve a mão ao coração, respire fundo e diga: a voz que vive em mim não é emprestada, ela é minha. Eu escolho me tratar com respeito. Eu não me diminuo para caber no que esperam de mim. Respire. Talvez você perceba um silêncio, uma leveza, ou então um novo espaço surgir em seu interior. Esse espaço é só seu. E, no próximo passo, você vai fazer um ritual de liberação. Vai deixar partir, de forma simbólica e profunda, o medo que te mantinha presa. Mas agora você já está de pé e a sua voz já começou a voltar. Agora, com a sua voz voltando, com a presença mais firme em si mesma, é hora de escolher. Escolher se você ainda quer carregar o medo, a vergonha, a dor de ser olhada com julgamento, o receio de tentar e ser ferida. Não há certo ou errado aqui. Não há pressa, somente você e uma simples escolha. Você pode dizer: ainda não estou pronta, e tá tudo bem. Você pode esperar, respirar mais, voltar aqui um pouco depois. Esse lugar estará sempre aberto, mas se dentro de você
Há um sussurro que diz: a hora é agora. Então, vamos juntos. Imagine que você caminhe até o centro de um espaço sagrado. Ali há um altar, ou um círculo de fogo, ou uma chama suave, viva e acolhedora. Esse fogo não queima para destruir, ele transforma, purifica, devolve ao universo o que não te pertence mais. Agora, visualize em suas mãos o que você quer soltar. Pode aparecer como um objeto pesado, um manto escuro, uma pedra, uma caixa, uma bola de energia, ou até mesmo uma sombra. Confie no que surgir. Esse é o medo de ser julgada. É o eco de frases antigas que dizem: você não é boa o suficiente. Vão rir de você. Melhor não se mostrar. Você carregou isso por anos, talvez desde criança. Talvez nem lembrasse mais como era viver sem esse peso. E agora, você pode dizer a ele, gentilmente: eu vejo você. Eu entendo que você tentou me proteger, mas agora você pode seguir o seu caminho. Respire. Sinta o peso em suas mãos e aproxime-se do fogo. Não há pressa. Com reverência e com coragem, ofereça esse medo à chama e veja o que acontece. Talvez ele se dissolva lentamente. Talvez estale, se transforme, voe como uma fumaça. Talvez você sinta algo sair do seu corpo, dos ombros, do peito, do estômago. Apenas permita. Esse é o momento da grande liberação, do fim da prisão invisível, do rompimento com a antiga promessa de não se mostrar. Enquanto isso acontece, uma nova energia começa a surgir dentro de você, um espaço aberto, vazio, mas cheio de possibilidades. Agora, coloque as mãos sobre o coração. Sinta esse lugar. Talvez esteja sensível, ou mais leve, ou apenas silencioso. Nesse espaço, você planta uma nova semente. Pode imaginar essa semente como uma luz, como intenção, como um novo sim. E então diga em silêncio: eu me permito ser vista com amor. Eu posso existir sem me esconder. Minha presença é segura e valiosa. Eu posso ser quem eu sou, sem me envergonhar disso. Talvez agora um vento passe por você, levando tudo o que restava, ou uma água suave percorra o seu corpo, limpando todo o vestígio do passado. Tudo está sendo renovado. Você não precisa mais viver tentando evitar o olhar dos outros. Você pode escolher se olhar com amor e deixar que os outros vejam quem você é, sem pedir permissão. Você liberou o medo, e o medo não mora mais em você. No próximo passo, vamos alimentar essa nova versão sua, que se mostra, que age, que floresce. Mas, por agora, fique nesse instante de leveza, de reverência, de renascimento. Você fez algo extraordinário e, silenciosamente, algo mudou para sempre. Agora que o medo foi entregue, agora que o peso saiu do seu corpo, do seu peito, da sua alma, uma nova pergunta começa a nascer. E agora? Quem sou eu sem esse medo? Talvez venha um silêncio, ou uma leveza, ou até um vazio, aquele espaço que o medo ocupava. Mas, nesse espaço, algo começa a brotar, um chamado, uma presença, uma nova versão sua que deseja florescer. Feche os olhos da alma e apenas permita que uma imagem comece a surgir, a imagem de você mesma, sem precisar se esconder. Não é a versão perfeita,
é a versão verdadeira. Aquela que sorri com liberdade, que erra com humanidade, que se mostra porque sabe que merece existir. Observe essa versão. Talvez ela esteja em um lugar público, falando o que pensa, sendo vista com respeito. Ou talvez esteja com pessoas queridas, sendo quem realmente é, sem medo de ser rejeitada. Ou ainda talvez ela esteja sozinha, e mesmo assim completamente inteira. Veja como ela se move, como caminha, como olha para o mundo, e como o mundo olha de volta para ela. Ela não força nada. Ela não precisa provar nada. Ela simplesmente é. Ela se permite aparecer. Ela não esconde mais atrás de desculpas, atrasos, perfeccionismo ou medos. Ela não vive esperando um momento ideal. Ela vive aqui e agora. Agora, aproxime-se dela. Veja os detalhes. Sinta sua energia. Toque as suas mãos. Ela é quente, viva, presente. Ela é você. Não uma fantasia. Não uma projeção distante. Mas a parte sua que estava escondida pelo medo. A parte que você está permitindo voltar nesse exato momento. E talvez, ao olhar para ela, você perceba. Ela sempre esteve aí. Só precisava de espaço para florescer. Coloque as mãos no coração. Respire com essa presença. E diga em silêncio ou em voz baixa. Eu me reconheço. Eu me permito ser vista com amor. Minha presença não é um erro. Eu não preciso mais me esconder para ser aceita. Eu sou segura, mesmo sendo imperfeita. E repita, se quiser, em voz alta, para sua mente ouvir, para sua alma gravar. Agora, olhe essa versão sua novamente e veja como ela se senta em uma conversa, como ela se posiciona diante de uma crítica, como ela fala sobre seus sonhos sem se encolher, como ela se veste, como ela anda, escolhe. Sinta o respeito que ela carrega, não por imposição, mas por presença. Ela não espera a permissão dos outros para se mostrar. Ela se dá permissão. E agora, imagine essa versão entrando em você, não como algo novo, mas como algo antigo, que agora pode voltar. Você não está criando algo do zero. Você está voltando para si mesma. Sinta essa fusão, essa comunhão. A voz dela se torna a sua voz. O olhar dela, o seu olhar. A forma como ela pisa no mundo, agora é a sua forma. Talvez você sinta o corpo mais ereto, o coração mais disponível, a respiração mais leve. Essa é a sua nova base. Não uma personagem, mas a sua verdade, sem armadura. A sua essência. E toda vez que o medo tentar voltar, você poderá lembrar disso, dessa fusão, dessa escolha. Você vai poder dizer, eu já me escondi demais. Agora eu me autorizo a viver por inteira. Mesmo sendo vista, mesmo sendo julgada, mesmo não sendo compreendida por todos. E ainda assim você permanece, porque agora você se vê. E quem se vê com amor não se abandona mais. Respire, sinta essa estabilidade, esse centro. No próximo passo, vamos ver essa nova versão em ação, tomando decisões, agindo, se posicionando no mundo real. Mas, por agora, permaneça nessa escolha. Permita que ela se enraize. Permita que ela ocupe o seu corpo. Permita que ela transforme tudo. Você se escolheu. E essa escolha ninguém mais pode desfazer. Agora que você se escolheu, agora que a sua presença voltou para o seu centro,
É hora de dar o próximo passo e entrar em ação. Não por pressão, não por obrigação, mas porque algo em você está pronto. Ação não significa ausência do medo. Significa não deixar que o medo decida por você. Você pode imaginar agora uma situação em que normalmente ficaria travada, ficaria paralisada, adiaria, procuraria mais uma desculpa para esperar o momento certo. Talvez seja uma conversa difícil, um projeto que você vem adiando, um vídeo que ainda não gravou, um pedido que nunca fez, um não que ainda não deu, ou talvez um sim, que ainda não teve coragem de sustentar. Visualize essa cena. Veja os detalhes. Quem está ali? O ambiente? O que precisa ser feito? E agora, permita que essa sua nova versão entre nessa cena. Aquela que você reencontrou. Aquela que se mostra. Aquela que se vê com amor. Veja como ela se posiciona ali. Como respira. Como encara o desconforto sem fugir. Como fala. Como age. Ela talvez sinta medo. Talvez a mão transpire. A voz fale. Talvez o coração dispare. Mesmo assim, ela age. Porque agora, o que guia seus passos não é mais o olhar dos outros. É o compromisso com quem ela está se tornando. Agora, coloque-se nessa cena. Assuma o lugar da sua nova versão. Sinta o corpo se mover. Sinta o sim fluindo. Sinta o não sendo dito com respeito. Sinta a decisão sendo tomada, mesmo sem garantia. E, ao agir, perceba, você sobreviveu. Não apenas isso, você cresceu, você se fortaleceu. Você rompeu o ciclo da espera. Você provou para si mesma que não precisa mais de permissão externa. Cada passo que você der, mesmo com medo, reprograma o seu corpo, reconfigura a sua mente, mostra para o seu sistema que você pode e merece. E cada vez que o medo sussurrar, e se der errado? Você pode responder, e se der certo? E se eu for mais capaz do que eu imagino? E se eu estiver completamente pronta agora? E mesmo que não aconteça exatamente como você queria, você saberá que fez o mais importante. Você se mostrou, você permaneceu, você se respeitou. Porque a verdade é, você não precisa mais se esconder atrás do planejamento infinito, da expectativa de perfeição, do desejo de aceitação unânime. Você só precisa de uma coisa: agir como quem se escolheu. A ação é a maior prova de amor que você tem por si mesma. A ação é o solo onde a coragem cria raízes. A ação te fortalece mais do que qualquer elogio. E mesmo que venham críticas, mesmo que alguém não entenda, mesmo que a voz do julgamento volte a rondar, você poderá respirar e dizer: eu continuo, eu sigo em frente, porque agora eu entro em ação mesmo diante dos olhares. E talvez você perceba que quanto mais você se mostra, menos peso os olhares têm, menos poder a opinião alheia tem sobre a sua vida. E muito mais liberdade você sente. A liberdade real não vem quando todo mundo te entende. Ela vem quando você se entende, quando decide agir a si mesmo. Você é essa versão. Você já esteve vivendo isso. Cada pequeno passo conta. E sim, às vezes vai doer. Sim, ainda pode dar medo. Mas agora você tem algo que antes não tinha. A escolha de continuar, mesmo sentindo. Respire com isso. E lembre-se, o mundo não precisa de você perfeita. Precisa de você presente, agindo com a sua voz, com a sua história, com o seu coração. Então agora,
Leve isso contigo. Visualize uma ação que você vai realizar. Talvez algo pequeno, talvez algo simbólico, ou talvez algo que você adiou por tanto tempo. Veja-se fazendo, respirando, avançando, com medo, mas com presença. E diga em silêncio: eu faço o que tem que ser feito, mesmo com medo. Eu faço mesmo com olhares. Eu me movimento porque eu me amo. E o amor por mim mesma é o suficiente para eu continuar seguindo em frente. Você não está mais à espera de permissão externa. Você é a permissão. E a vida começa a acontecer quando você se permite existir em movimento. Você chegou até aqui. Você sentiu, você enfrentou, você soltou. Você escolheu, você agiu. E agora é hora de selar, de ancorar, de honrar essa jornada. Porque toda nova versão precisa de um compromisso. Não um compromisso duro, severo, rígido, mas um compromisso amoroso e verdadeiro. Um pacto silencioso com quem você está se tornando. Um pacto de continuidade, de presença, de escolha diária. Você pode dizer a si mesma agora: eu não volto para o esconderijo. Eu não abandono quem eu estou me tornando. Mesmo nos dias difíceis, eu fico, eu permaneço. Respire com isso. Sinta a firmeza dessas palavras sendo plantadas como sementes. E cada respiração rega essa semente. Agora, imagine que você está diante de um espelho simbólico. Mas não é um espelho qualquer. Esse é o espelho do tempo. De um lado, você vê quem você era, a versão que vivia travada, preocupada com o que os outros pensavam, que ensaiava muito e vivia pouco, que adiava sonhos em troca de segurança, que dizia sim para agradar e não para si mesma, que fazia 1000 planos, mas nunca se sentia pronta. Do outro lado, você vê quem você está se tornando. Ela não é inalcançável, não é distante, ela está aqui, te olhando nos olhos, com firmeza, com serenidade, com vida, com amor. E agora, você pode dizer para ela: eu não vou mais te deixar sozinha. Eu sou quem cuida de você, daqui para frente. Você é o meu maior compromisso. Talvez essa versão sorria com alívio. Talvez chore. Talvez apenas te olhe com uma paz que você nunca tinha sentido antes. Porque agora ela sabe que você sempre vai apoiar ela daqui para frente. Ela não precisa mais implorar para existir. Ela é reconhecida, é acolhida, é escolhida. Respire com isso e entenda com profundidade. O mundo não vai mudar de repente. Talvez os olhares ainda existam. Talvez o medo volte a visitar. Talvez você caia, se cobre, se questione. Mas agora você tem algo que antes não tinha. A decisão interna de não se abandonar. Você está escolhendo continuar, mesmo sem certeza, mesmo sem perfeição, mesmo quando alguém estiver olhando. Esse é o seu verdadeiro compromisso. Não é sobre nunca falhar, é sobre não se trair mais. É sobre nunca deixar de agir. Agora, pense em pequenos atos diários que podem honrar essa nova versão. Talvez seja se levantar da cama e cumprir o que prometeu. Talvez seja recusar algo que fira sua integridade. Talvez seja se olhar no espelho e dizer: eu estou aqui, eu vejo você. Talvez seja desligar o piloto automático. Sentar com a própria alma e perguntar: o que você precisa hoje? Não precisa ser grande, precisa ser verdadeiro. A cada gesto alinhado, a sua nova versão se fortalece, cria raízes, ganha corpo.
e começa a ser sentida até por quem está ao seu lado. Porque quando você se compromete com quem está se tornando, isso transparece no olhar, na postura, na energia. É uma paz que não precisa ser explicada. É um respeito que começa por dentro e contagia tudo. Agora, leve as mãos ao peito e diga para si mesma com verdade: eu sou quem cuida de mim. Eu não me abandono mais. Eu sigo, mesmo imperfeita. Eu escolho a mim mesma, todos os dias. E talvez, nesse instante, você perceba algo importante. Você não está apenas imaginando. Você está vivendo de forma completamente diferente. Você está vivendo uma nova história. Você está escolhendo a cada dia, a cada atitude, a cada escolha, por menor que pareça. E esse compromisso não depende de motivação, nem de perfeição. Ele depende de uma única coisa: lealdade à sua verdade. Aquela que você acessou aqui, aquela que já vive em você, aquela que agora tem espaço para florescer. Então, leve consigo esse pacto silencioso, esse laço com a sua nova versão, e que ele guie seus passos, não como uma obrigação, mas como uma reverência. Você se escolheu, e essa escolha ninguém mais pode desfazer. Agora, com tudo o que foi vivido, com tudo o que foi sentido, respire. E perceba como você continua aqui, mas não é mais a mesma. Há algo diferente em você. Um silêncio mais profundo, uma presença mais firme, uma verdade mais viva. E talvez não haja nem palavras exatas para explicar. Mas, no fundo, você sabe. Você voltou para si. Você tocou lugares internos que talvez tivessem sido esquecidos. Você conversou com partes suas que há muito tempo esperavam para ser vistas. Você reconheceu a si mesma de um jeito novo, mais amoroso, mais respeitoso, mais real. Hoje, você abriu portas, soltou pesos, se olhou com mais gentileza e escolheu caminhar com mais verdade. Talvez isso tenha sido intenso, talvez tenha sido leve, talvez uma mistura dos dois. Mas o mais importante é que você esteve presente, e isso já é cura, isso já é transformação. Agora, aos poucos, vá trazendo a sua atenção de volta. Sinta o corpo onde ele está. Talvez mexa os dedos das mãos, dos pés, gire lentamente os ombros, o pescoço, sem pressa, sem romper o silêncio que agora habita em você, apenas retornando, como quem carrega algo sagrado no peito, porque é exatamente isso que você carrega, um reencontro. E quando o medo tentar voltar, quando a dúvida quiser te dominar, quando a autossabotagem quiser repetir velhos padrões, você vai se lembrar. Você já sabe o caminho de volta para si. Você já sentiu sua força. Você já se viu com amor. Você já escolheu agir, mesmo com medo. Você já fez as pazes com quem está se tornando. Nada disso se perde. Está tudo aí, guardado, integrado. E toda vez que a confusão vier, você pode respirar, voltar para esse espaço e se lembrar. Você tem raízes, você tem centro, você tem escolha. A mudança verdadeira não vem de fora, não depende da opinião dos outros. Ela nasce no silêncio, no instante em que você diz, eu me escolho. E você disse, hoje, aqui, com todas as letras da alma. Agora, imagine que você está de pé. Respire fundo e visualize que seus pés tocam o chão com muito mais firmeza,
como se a terra reconhecesse quem você é e dissesse: pode vir, o mundo está pronto para você. Leve a mão ao coração, sinta o que está diferente aí dentro. Talvez mais leve, mais limpo, talvez apenas mais verdadeiro. E diga mentalmente: eu volto para a minha vida mais inteira. Eu volto com leveza. Eu volto com mais coragem. Leve consigo a sensação de tudo o que foi acessado aqui. Leve com você a presença, a decisão, a coragem. Você é quem age, mesmo com olhares. Você é quem se escolhe, mesmo com dúvidas. Você é quem se compromete, mesmo sem garantias. Você é o lar que buscava. Você é o sim que esperava. Você é a própria permissão. E agora, com esse novo chão sob os seus pés, você pode abrir os olhos se desejar, ou permanecer mais um instante nesse espaço, sem pressa, apenas com reverência, porque hoje você voltou, e dessa vez voltou inteira. Seja bem-vinda de volta.